Bom dia a todos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao nosso querido presidente, amigo de longa data, o desembargador Altino Pedroso dos Santos, e a nossa querida vice-presidente, desembargadora Ana Carolina Zaina, que pessoalmente foi me convidar para participar deste importante evento ao qual eu, que não costumo, porque o nosso trabalho é tão volumoso no Tribunal Superior do Trabalho que não permite saídas, mas imediatamente eu aceitei a convocação e o convite, muito honrada pela distinção, e em especial por fazer aqui a abertura para colegas tão ilustres. Também meus cumprimentos especiais aos ex-presidentes que nos ouvem, o desembargador Ney José de Freitas, também que foi meu colega no CNJ, a nossa desembargadora Rosali Batista, que atua atualmente em parceria conosco e em nome do Tribunal, no Tribunal Superior do Trabalho, ao desembargador Anor Lima Neto, eleito presidente do Tribunal, a todas as desembargadoras e desembargadores deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, magistrados do 2º e do 1º grau, membros do Ministério Público, advogados, professores, servidores, e a todos que nos ouvem, o meu agradecimento e o prazer de estar aqui nessa oportunidade. E o tema me parece, o tema posto ao nosso exame, me parece da maior importância. E essa palestra, ela está organizada em torno de 2 núcleos. Deixa eu colocar aqui. Ela está organizada em torno de 2 núcleos. Em primeiro lugar, sustentarei que a segurança jurídica, ela é imprescindível ao desenvolvimento da economia e à própria proteção dos trabalhadores. Por quê? Porque o conceito de Estado de Direito se confunde com a ideia de segurança jurídica. E, em seguida, tratarei do tema do ativismo judicial, com prévias referências ao positivismo, ao pós-positivismo e às críticas contemporâneas à sua prática. E, na medida do possível, mencionarei exemplos recentes da nossa jurisprudência em torno do tema. E eu só estou com uma pequena dificuldade aqui. É que eu tenho só que fazer um ajuste. Eu só pediria que eu quero fazer um pequeno ajuste, alguém me auxiliar aqui, que entenda do que eu trouxe o meu, eu quero chegar um pouco mais para cá. Para facilitar. Desculpa, mas eu tenho que fazer aqui no início um pequeno ajuste. Isso aqui eu preciso chegar mais para cá, porque o texto não está aparecendo todo. Isso aí. Aí, vamos ver. Isso. Agora ficou bem. E agora tem que passar para trás. Espera aí. É aqui ou aqui que passa os lados? Aqui? Ou é aqui? Acho que é aqui. 2 aqui. 2 aqui. Não, eu quero ver. É aqui que passa ou aqui? Aqui. Aqui. 2. Pronto. Está resolvido aqui o problema. Resolvido o problema. Bom, ao contrastarmos a segurança jurídica construída ao longo da história moderna com as incertezas que foram vivenciadas na Idade Média, fica bem claro o papel desse princípio na construção das instituições confiáveis que pavimentaram o enorme desenvolvimento econômico vivenciado nos últimos séculos. Então, vamos ver que, na evolução do direito comercial, nós temos bem revelada os benefícios de uma ordem jurídica estável. Na Baixa Idade Média, a ainda frágil e descentralizada estrutura do poder político
tornava extremamente inseguras as relações comerciais. E cada região tinha uma moeda própria, estava sujeita a leis, costumes, impostos, sistemas de pesos e medidas diferentes. E essas circunstâncias, elas elevavam substancialmente o custo de transação dos comerciantes, que tinham que, por sua conta, providenciar não só a segurança, como também o registro individual de todas as particularidades econômicas e jurídicas de cada região onde exerceriam as suas atividades. E as instituições políticas, nessa época, eram ainda fonte maior de insegurança, dado o arbítrio da nobreza, que podia, a qualquer momento, interferir na propriedade privada. E graças a mudanças estruturais que ocorreram no final da Idade Média, este ambiente de insegurança jurídica começou a ser paulatinamente revertido. Primeiro, os próprios comerciantes começaram a criar formas jurídicas que conferiam maior segurança jurídica às suas transações. Então, é dessa época, em cidades comerciais como Gênova, como Veneza, que nós temos os primeiros, temos o cheque, os primeiros bancos de financiamento, as letras de câmbio, além do cheque, que viabilizavam a concessão de crédito em larga escala. E depois, em segundo lugar, a recuperação do direito romano, no fim da Idade Média, possibilitou a formação de um corpo burocrático capaz de estruturar uma aplicação sistemática, abstrata e uniforme do direito. Mas o salto qualitativo, que possibilitou efetivamente o crescimento econômico e financeiro que o Ocidente viu desde o fim do século XVI, somente foi possível com a evolução institucional do Estado de Direito. Um governo centralizado, capaz de unificar o sistema de pesos e medidas e de adotar uma moeda única no plano nacional, foi essencial para diminuir os custos das transações comerciais. Mas não foi apenas isso. O passo decisivo foi a garantia concreta de que o governante deveria respeitar os direitos individuais de propriedade, assegurando aos empreendedores a previsibilidade institucional necessária para assumir riscos calculados com o intuito de lucro futuro no exercício das suas atividades. E somente com a ideia, com a certeza do direito, a partir de, portanto, de leis abstratas, aplicáveis a todos, que é o cerne da ideia de Estado de Direito, é que o cidadão passa a poder planejar as suas atividades econômicas futuras, antecipando as consequências jurídicas da sua atuação. E se de início os primeiros beneficiários desse processo foram os burgueses, e tiveram, portanto, por meio desse processo, dessas conquistas, a sua inclusão econômica, também os trabalhadores tiveram os benefícios que lhe asseguraram o cumprimento das leis que foram posteriormente adotadas, por meio da garantia do Estado de Direito e, portanto, da implementação do princípio da segurança jurídica. E, portanto, esses direitos somente podem ser compreendidos como garantias porque eles pressupõem a segurança jurídica, a pressuposição de que o Estado pode intervir para garantir o cumprimento, inclusive e especialmente, dos direitos trabalhistas. Então, o trabalhador no Estado de Direito, ele tem a segurança que necessita para ser incluído no sistema econômico com a dignidade que lhe é reservada pelo ordenamento jurídico, em especial pelo ordenamento jurídico constitucional. E em uma visão retrospectiva ainda, fica claro que era ingênuo esse ideal iluminista de segurança jurídica, que é eu estou aqui fazendo a retrospectiva. Durante a Revolução Francesa e mesmo posteriormente, já na era napoleônica, imperou influente concepção segundo a qual as leis deveriam ter um sentido tão claro e evidente que qualquer cidadão, com a simples leitura do seu texto, extrairia o sentido exato da norma. Então, nessa concepção característica da escola da exegese, o juiz deveria ser a mera boca da lei.
O Poder Legislativo é o responsável pela elaboração da lei. Cabe ao Judiciário tão somente aplicá-la ao caso concreto em simples juízo de subsunção. Então, esse ideal absoluto de segurança jurídica, fundado, no controle estrito da discricionariedade judicial, ele foi abandonado com o passar do tempo por ser irreal. E já no século XX, o filósofo Hans Kelsen passou a sustentar a impossibilidade do controle estrito das possibilidades de interpretação que estão à disposição do juiz. Então, embora as normas de hierarquia superior vinculem as normas de hierarquia inferior, determinando o seu conteúdo, sempre há um espaço de liberdade hermenêutica. E sem dúvida que este espaço de liberdade hermenêutica deve ser preenchido pela decisão concreta do julgador, deve ser preenchida pelo juiz. Daí porque o positivismo kelseniano assume que toda norma é tão somente uma moldura, que admite uma multiplicidade de interpretações possíveis. Então, a posição concreta a ser adotada, contudo, diz Kelsen, depende da orientação ideológica do julgador. Ele já tem um espaço para isso. Então, nessa perspectiva, a segurança jurídica, ela somente pode ser compreendida em função das restrições interpretativas que a moldura normativa admite, mas não como uma garantia de que uma única interpretação correta é o resultado final alcançado pelos órgãos judicantes. E essa conclusão é similar à de outro grande positivista do século XX, Herbert Hart, para quem a textura aberta da linguagem torna impossível a tarefa proposta pela escola da exegese de afirmar a segurança jurídica como uma consequência do controle da atividade jurisdicional. O certo é que nós estamos evoluindo. A partir da década de 1960, foram travados inúmeros debates que resultaram no pós-positivismo jurídico. Nos Estados Unidos, as discussões advieram de dois modelos antagônicos de atuação dos juízes, denominados moderação judicial e ativismo. O paradigma da moderação judicial prescreve uma postura contida dos juízes, que deveriam se abster de avaliar a posição do Poder Legislativo nos temas controversos, que é uma postura realmente, eu diria, inadmissível hoje de aplicação, uma vez que ela até tornaria incompatível o controle de constitucionalidade, por parte do controle, pelo menos o controle de constitucionalidade material, só admitiria o formal por parte dos juízes. Mas, em contrapartida, o programa do ativismo jurídico está no outro extremo. Ele exige dos juízes uma postura oposta. Os juízes, segundo o ativismo, devem assumir uma postura audaciosa na interpretação e na aplicação dos princípios constitucionais de conteúdo aberto, como o princípio da liberdade, da dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão, igualdade. Então, o juiz ativista é aquele que busca, com a sua atuação, afirmar a sua concepção política sobre o direito. Então, para o ativismo, portanto, não há diferença entre direito e política. Esta é a questão. Assim como um deputado, como um parlamentar, o juiz é um agente político para o ativismo, que decide questões judiciais com base em critérios morais e políticos e não estritamente jurídicos. E precisamente por isso nós temos no pós-positivismo uma postura intermediária. E Ronald Dworkin, grande expoente do pós-positivismo, ele inclusive sustenta que ele combate o ativismo, ele sustenta que o ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. E ele optou por um caminho intermediário, que busca alcançar
né, um resultado justo, sem abrir mão da observância da realidade institucional. Então, a sua proposta, né, o direito como integridade, assume que o juiz está vinculado não apenas aos precedentes judiciais ou à legislação, mas também, né, ao sistema de princípios que esses elementos institucionais pressupõem. Então, ao contrário dos moderados, ele sustenta que os juízes devem ir além de um mero controle procedimental da atividade do poder legislativo, realizando também um controle substantivo, né, material, a partir da constelação de princípios que estrutura todo o ordenamento jurídico. E, ao contrário dos ativistas, ele entende que o exercício da jurisdição ele é fundamentalmente diferente do exercício da política. Por quê? Porque os juízes, eles não têm uma discricionariedade plena na sua atuação. Eles estão limitados pela concepção de direito que melhor justifique as práticas institucionais. Por isso, a veemência de Dworkin, quando ele indica o juiz, né, que não só nos casos de lacunas legislativas, mas também na decisão dos hard cases, que eles precisam aplicar os princípios constitucionais, sempre observando os princípios, o conjunto de princípios, e nunca usando argumentos de política. Os argumentos de política, diz ele, estes não servem à atuação do juiz, sim os argumentos de princípios. Então, ocorre que, apesar de não endossar o ativismo judicial, é inegável que a postura pós-positivista de Dworkin traz um imenso potencial de discricionariedade para os juízes. Então, a construção que é proposta, né, pelo saudoso constitucionalista norte-americano, ela é bastante idealizada e ela supõe juízes que têm pleno conhecimento não só da história jurídica, como da doutrina, dos precedentes judiciais, nós estamos tratando aqui, né, da common law, mas também de toda a legislação e, além de ter capacidade filosófica de reconstrução e identificação dos princípios que melhor, não é, justificam esses elementos institucionais. Eles têm que conhecer também, né, não só a história daquela comunidade, né, como e por isso que ele exige, a teoria de Dworkin exige, e somente pode ser aplicada por um julgador ideal, que é o juiz Hércules, né, aquela figura simbólica que ele criou e que é um juiz que dispõe de recursos epistemológicos, não é, infinitos para julgar, que conhece, não é, o direito, os precedentes, a história institucional e a história da comunidade, e aquela comunidade que ele chama de princípios, e daí a dificuldade, evidentemente, de nós conseguirmos até tempo, eu digo hoje, para, não é, atuarmos como se um juiz Hércules fôssemos. Ora, esse traço idealizante, né, do modelo hermenêutico de Dworkin, ele também está presente na obra de outro pensador pós-positivista muito invocado, que é o alemão, professor Robert Alexy. Então, embora ele não invoque, né, a figura mítica, né, de um juiz Hércules, né, a teoria da ponderação de valores assume, né, que a história institucional é capaz de fixar uma ordem de valores ou princípios que fixe a decisão fundamental, né, em todos os casos, né, de uma maneira intersubjetivamente obrigatória. Então, a segurança jurídica no paradigma pós-positivista, ela é concebida, portanto, de modo instável, uma vez que ela propõe que o juiz busque sempre a justiça para o caso concreto, ainda que adequando-a à história institucional. Portanto, a previsibilidade da estrutura jurídica ela é colocada em segundo plano, subordinada à busca pelo ideal superior de encontrar a solução moralmente desejada pelo julgador. E nós sabemos que, em muitas decisões, a teoria da ponderação de Alex, inclusive, já deu e tem dado sustentação teórica, digamos, a decisões da Suprema Corte Alemã.
Então, veja, a postura reconstrutivista de Dworkin, ela tem uma perspectiva deontológica, né, do dever ser, preocupação com o dever ser. E a perspectiva de Roberto Alex não é deontológica, é axiológica. Não se confundem com o ativismo judicial, mas na sua aplicação pelos juízes, elas podem e têm conduzido a resultados ativistas. Para Alex, a proporcionalidade é um método apto a conferir racionalidade à decisão. E, ao considerar, né, o princípio da proporcionalidade no seu conceito, né, todos sabemos, trifásico, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E, enquanto, portanto, para os pós-positivistas, o juiz pode reconstruir o direito numa perspectiva deontológica ou axiológica, mas observado o contexto ou a racionalidade de um método, para os ativistas, a possibilidade de dizer o direito é ampla, inclusive contra a lei. Mas essas visões, né, a respeito, portanto, da atividade judicial, têm sido hoje, contemporaneamente, objeto de muitas críticas recentes. Lastreadas, justamente essas é que eu vou agora examinar, na tese de que torna o direito menos apto a exercer a sua função sociológica de estabilizar, por isso a invocação do princípio da segurança jurídica, de estabilizar congruentemente expectativas normativas, tornando, né, mais previsível o padrão legal de regulação das condutas. E eu destaco aqui, e sobre eles falarei, as recentes críticas aos efeitos, digamos, do pós-positivismo e ao ativismo judicial, feitas por Han Hirschel, professor da Faculdade de Direito de Toronto, por Jeremy Waldron, neozelandês, professor da New York University, e dos dois professores de Harvard, Cass Sustin e Mark Tushnet. E todos os autores mencionados criticam o ativismo judicial, e cada um por razões diferentes. Primeiro vamos examinar Han Hirschel, que é importante porque, mais do que uma crítica, ele faz um diagnóstico. Me parece muito interessante o porquê. Por que hoje se pratica tanto o ativismo judicial? Então, ele enfrenta a questão a partir de uma perspectiva institucional. Então, para ele, o ativismo judicial é um problema sistêmico institucional e não apenas uma decorrência da atuação individual do juiz que quer criar o direito, como normalmente o tema era tratado. Então, esse fenômeno, diz Hirschel, decorre da concentração de funções político-institucionais no judiciário, o que ocorre por razões, né, eminentemente políticas. E, segundo ele, existe uma tendência geral, global, para a juristocracia. Então, ele denomina de juristocracia esse fenômeno, que consiste em quê? Consiste na transferência de prerrogativas centrais próprias dos poderes legislativo e do executivo para o poder judiciário. Então, os próprios poderes os próprios poderes políticos estão transferindo para o poder judiciário este poder político, que lhes é próprio. Isso ele chama de juristocracia. E é uma tendência, diz ele, mundial, pelo menos desde metade do século XX, e tem sido observável em pelo menos 80 países, com um ritmo que tem se acentuado nos últimos tempos. Isso não é apenas na Alemanha, não é apenas nos Estados Unidos, não é apenas no Brasil, são 80 países. E esse fenômeno pode ser observado não apenas nos Estados Unidos, diz ele, onde a Suprema Corte chegou a intervir tão agudamente, né, no sistema político, que em 2000, no caso, né, Bush versus Gore, decidiu uma eleição presidencial. Mas também, diz ele, nós identificamos esta juristocracia, né, este espaço ocupado institucionalmente pelo Poder Judiciário, em razão dos poderes legislativo e executivo transferirem para ele, né, essa atribuição,
se identifica também nos regimes pós-autoritários na América Latina, nos regimes pós-comunistas do leste europeu, entre tantos outros. E diz ele que seria necessário dedicar atenção às condições políticas e institucionais do exercício do Judicial Review, um tema, diz ele, que raramente é debatido na doutrina constitucional, que tem se concentrado, né, preferencialmente em questões ligadas à hermenêutica jurídica. Mas por que, diz ele, o fenômeno da juristocracia está dominando o cenário do constitucionalismo mundial? Então, Hirschel defende que a concentração de poderes nos tribunais não decorre, né, repito, como é comumente alegado, de uma desconsideração, de uma mera desconsideração do princípio da separação de poderes, não, ou por uma busca desenfreada de mais prestígio e influência por parte, né, dos magistrados. Não é isso. A tese central que ele defende, como aqui já referi, é de que não é a particular legitimidade das instituições judiciais que provocou esse deslocamento, mas razões de ordem política. E, como alternativa, ele propõe o que ele denomina de tese da preservação hegemônica. Então, a juristocracia, né, com o consequente ativismo judicial que ela acarreta, ela resulta do alinhamento de interesses político-estratégicos de três grupos: elites políticas, elites econômicas, não é, e elites judiciárias. Então, de acordo, né, com ele, os tribunais são e têm sido, antes de mais nada, instituições políticas, né, que não, que estão, instituições jurídicas que estão operando com o político. E que fatores políticos são esses, né, que levam, não é, ao ativismo? Primeiro, diz ele, a concentração de funções políticas no Poder Judiciário pode decorrer de um sistema disfuncional, de um próprio sistema político disfuncional e fraco, que por isso abre espaço para que outras instituições, no caso o Poder Judiciário, ocupem, não é, aquele espaço. E a tese central, inclusive, é de que a falta de governabilidade e a incapacidade, né, estrutural da própria política majoritária corroem a autoridade dos poderes legislativo e executivo e levam a uma situação daquele poder aparentemente apolítico, né, que é o judiciário. E outra hipótese também que ele examina é de que poderia haver, inclusive, interesses das elites políticas de transferirem, não é, este custo político, econômico, para o poder legislativo, para o poder judiciário. E, com isto, se transferem responsabilidades de decisões até impopulares que deveriam ser tomadas pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo e se transferem para o Poder Judiciário, que não tem custo político, né? Então, os membros do Legislativo e do Executivo diminuem o seu custo eleitoral, possibilitando que o sistema institucional tome a decisão, né, ao mesmo tempo em que os custos políticos passam aí a ser atribuídos àquele que menos sofre com o seu ônus, né? Em especial, nós temos identificado, não só no Brasil, mas no mundo, que, nos Estados Unidos em especial, na própria Alemanha, que questões moralmente complexas como aborto, eutanásia, a antecipação terapêutica do feto anencéfalo, a pesquisa com células troncos que não podem ser utilizadas, né, que são inservíveis, né, para a vida, casamento homoafetivo, né, cotas raciais, financiamento privado ou público de campanhas políticas, fidelidade partidária, enfim, questões política e moralmente ambíguas do ponto de vista legal são decididas hoje
pelo Poder Judiciário. Então, em síntese, a tese central de Hirschel, denominada, repito, de tese da preservação hegemônica, é de que o ativismo, né, judicial tende a proliferar, né, em contextos de mudança social, né, em que as próprias elites, repito, econômicas, políticas, né, e sociais, né, estão ameaçadas de perder a sua influência e utilizam o judiciário como meio para manter a sua própria hegemonia, de forma que essa visão institucional do ativismo me parece muito adequada, né? Por isso que eu trouxe aqui para o nosso exame. Agora vamos ao outro professor que também tem outro aspecto e propõe uma alternativa, me parece muito interessante, e que é o professor Cass Sunstein, de Harvard. E a sua contribuição a respeito do ativismo judicial é de uma proposta de mudança de perspectiva, com uma abordagem que busca construir uma teoria da decisão judicial, considerando-se as limitações institucionais a que os juízes estão sujeitos. O professor de Harvard sustenta que uma postura judicial ativista deriva do fato, né, de que os juízes adotam teorias da interpretação jurídica abstratas, comprometidas com teorias filosóficas amplas sobre democracia, legitimidade, autoridade, constitucionalismo. Então, como é impossível alcançar um consenso sobre a melhor teoria filosófica a respeito da natureza da interpretação jurídica ou do fundamento moral, né, das instituições político-jurídicas, diz ele, os juízes terminam por decidir, né, nos casos concretos que eles têm em mãos para julgar, de maneira imprevisível, exatamente por isso, porque levam adiante, né, seus próprios valores, disfarçados sob o manto de teorias filosóficas sofisticadas. E diz ele, então, sob o manto dessas teorias filosóficas sofisticadas, os juízes assumem uma posição mais audaciosa, né, que ele denomina de teorias perfeccionistas, como a crítica que ele faz à teoria, a aplicação pelos juízes, no caso concreto, ele não faz a crítica à teoria, ele faz a aplicação da teoria do direito como integridade. Porque ele diz que a teoria de Dworkin, né, que eu digo que é perfeita sob o aspecto, né, de teoria, mas na aplicação nós precisamos adequá-la às capacidades institucionais, que é a expressão usada por Cass Sunstein. Por quê, diz ele? É uma teoria perfeccionista do direito de integridade, por quê? Porque ela delega ao juiz o papel hercúleo, né, de apresentar todo o material jurídico existente na sua melhor luz, para usar a expressão de Dworkin, ou de torná-lo o melhor que ele possa, quando ele pode ter 500 casos para julgar e não poder nem ter esses conhecimentos tão amplos, né, que lhe permitam esta perfeição na decisão. Então, embora, né, os juízes sejam obrigados, evidentemente, a considerar o direito existente e eles tenham que também decidir sobre vaguezas, ambiguidades e até omissões da legislação, ele nem sempre tem condições de examinar todos os precedentes, não é? De examinar como diz Dworkin, que ele usa a expressão, como, quando, em que circunstâncias. Então, eu não tenho muitas vezes condições de ir lá nos anais do parlamento, identificar qual foi o sentido autêntico, exato, né, daquela norma que os legisladores em determinado momento pretenderam imprimir, né? Nem sempre eu conheço, né, em questões que envolvem muitas vezes conhecimentos específicos, a realidade concreta daquela comunidade, daquele caso. Então, é preciso ressaltar que o próprio Dworkin é contrário ao ativismo, que eu aqui já referi, que ele denomina uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Mas o que Sunstein observa é que a postura perfeccionista
dos pós-positivistas, pelo menos ele tratando especificamente de Dworkin, pode conduzir a resultados ativistas, porque os juízes reivindicam, em nome das teorias filosóficas completas, para si mesmos, a capacidade institucional de fixar o sentido de conceitos abstratos, né, a partir dessas teorias, sobre as quais não há consenso. Então, ele não critica, repito, a teoria do direito como integridade, mas a sua implementação, no caso concreto, pelo julgador. E o ponto do professor de Harvard é o de que, ainda que essas teorias sejam corretas de uma perspectiva hermenêutica, elas ignoram, e aí vem o que me parece muito importante na sua análise, ignoram questões centrais e anteriores às próprias teorias, que são relativas às chamadas por ele capacidades institucionais e por ele chamados aos efeitos dinâmicos de qualquer abordagem hermenêuticas. Então, diz ele, teorias hermenêuticas perfeccionistas assumem que os juízes são capazes de avaliar corretamente todos os elementos e recursos de que necessitam dispor para solucionar corretamente os casos concretos que lhes são distribuídos. Mas aí ele pergunta, e os juízes? Eles têm todos os recursos para aplicar o direito tal como prescrevem as teorias perfeccionistas? Ninguém dispõe de tempo hábil na resolução de um único caso concreto, né, para examinar toda a jurisprudência, nem tem conhecimento de toda a história institucional, ou dispõe de uma capacidade, não é, econômico-matemática para avaliar corretamente, como proporia Posner, a relação custo-benefício da sua decisão. Então, o ponto de Cass-Sunstein é de que essas teorias sequer consideram essas limitações, essas limitações que nas suas ponderações. E diz ele, a proposição é de que, antes de decidir que teoria hermenêutica específica eu vou adotar, eu, juiz, eu tenho que levar em conta as capacidades institucionais existentes, de fato. Aí ele pergunta, os juízes exercem jurisdição geral ou especializada? A quantidade de casos que lhes são distribuídos para julgamento é grande ou é pequena, a permitir uma análise mais acurada ou uma resposta mais rápida e, ao mesmo tempo, mais superficial? Os juízes dispõem de uma grande equipe técnica de assessores e analistas ou eles têm a auxiliá-los na tarefa apenas uma pequena equipe? Diz ele, após examinar todas essas questões, após identificar as capacidades institucionais, é que nós podemos, então, decidir qual a teoria que nós vamos aplicar para decidir esses hard cases, ou as omissões, ou as questões controvertidas. E o outro ponto que ele examina é o dos efeitos dinâmicos da interpretação judicial. Então, diz ele, a decisão por uma teoria hermenêutica específica tem impacto nas partes envolvidas ou mesmo no sistema de adjudicação. Mas uma teoria perfeccionista pode introduzir um grande grau de incerteza no direito, né, tornando imprevisível a própria decisão e, assim, o sistema jurídico. Então, é possível dizer que Cass-Sunstein propõe um giro institucionalista na teoria da interpretação judicial. Então, o ativismo judicial não é, diz ele, considerado um produto só da vontade dos juízes que se propõem a afrontar o texto legal, mas da adoção de uma filosofia da decisão judicial, né, como nós aqui examinamos. Então, o que ele propõe como alternativa? O seu próprio modelo de teoria hermenêutica, que ele chama minimalismo judicial. Ele e o outro professor de Harvard, que nós vamos ver, Mark Tushman, também propõe o minimalismo judicial, que já é o outro extremo, né? Diz ele, levando, né, em conta, né, as particularidades institucionais do Poder Judiciário. Então, ele faz uma recomendação formal aos juízes para que evitem argumentos filosoficamente profundos e controversos, diz ele, que são absolutamente prescindíveis para a decisão no caso concreto. Então, ele tem a preocupação de que
o juiz decida o caso concreto e não se imiscua em debates filosóficos, porque estes debates filosóficos podem não só promover o ativismo, mas podem também estabelecer precedentes para decisões posteriores que estão, inclusive, desvinculados com a decisão do caso concreto. Mas eu acho que ele foi é muito interessante a proposição de Cass Sunstein, mas claro que o minimalismo já é uma postura também, assim como a moderação, né, no período anterior, é oposta ao ativismo, e nós temos que examinar, né, com os temperamentos necessários. Portanto, ele conclui eu concluo, citando o Cass Sunstein, que a tarefa do judiciário, no sentido por ele proposto, é preservar, né, as condições do debate público, mas não se substituindo o juiz ao legislador na tarefa da decisão e usando a teoria para justificar uma posição política no caso concreto. Agora, vamos aqui examinar a teoria de Jeremy Waldron, que também é bastante interessante no sentido de combater o ativismo e tem por objetivo reforçar a separação dos poderes. E ele é quem desfere uma das mais duras críticas a um poder judiciário ativista, né, ao longo da sua obra teórica, no qual destacam-se 2 livros, né, clássicos, né, hoje da teoria jurídica contemporânea, que é The Dignity of Legislation e Law and Disagreement. A sua obra pode ser compreendida como uma tentativa de reabilitar o valor institucional da legislação e do poder judiciário, e do poder legislativo, e de desconfiar do poder judiciário como uma instituição capaz de solucionar, né, controvérsias políticas nas sociedades democráticas contemporâneas. E, de acordo com Jeremy Waldron, a teoria do direito ela tem se concentrado bastante na teoria da adjudicação, mas há poucos desenvolvimentos teóricos a respeito da legislatura, das legislaturas ou da legislação. E, segundo ele, ninguém parece ter visto a necessidade de uma teoria ou idealização que faria pela legislação o que Ronald Dworkin, o modelo dele, do juiz Hércules, propôs-se a fazer pelo raciocínio judicial. Então, a partir do reconhecimento dessa deficiência, né, da filosofia jurídica, em mente o teórico neozelandês, ele assume o desafio de fazer pela teoria da legislação o que Dworkin fez pela teoria da decisão judicial. E ele parte, realmente o nosso tempo não permite, eu vou fazer apenas uma referência, eu tenho até mais material aqui, mas ele parte de uma pergunta, né, de por que a legislação tem uma reputação tão ruim na filosofia jurídica, né? E isso ele fala no sistema da common law, que se aplica também ao nosso, mas, diz ele, por quê? Porque isso diz respeito à distinta formação, né, exigida de juízes que passam por extenso processo, né, de formação teórica, técnica, ao contrário dos legisladores, né? O certo é que ele busca examinar por que a aparente, pelo menos, atitude de desprezo pela legislação e o porquê da valorização da atividade judicial. Vou adiante porque, né, não temos tempo. E ele, para desenvolver a sua teoria, ele busca fundamento, não em Hobbes, Rousseau, Bentham, como seria imaginável, mas ele busca fundamento em Kant, Locke e em Aristóteles, para justamente sustentar a dignidade da legislação. E de Kant, o Waldron extrai a premissa de que o desacordo moral persistente é a circunstância da política. E, diz ele, a política existe porque as pessoas discordam, né, a respeito do que é a justiça e a moral. E necessitam decidir qual o ponto de vista de sua comunidade jurídica e política,
né, a respeito de determinadas, qual é o ponto de vista desta comunidade a respeito de determinadas questões. E ele diz que o Poder Legislativo é justamente o fórum institucional, né, onde o desacordo sobre questões políticas, morais fundamentais numa sociedade deve ser solucionado. E, enfim, ele não propõe a solução de Habermas, ele propõe a solução de que deve ser respeitada, digamos, simplificando aqui, nós temos pouco tempo, a decisão e a deliberação da maioria. Por isso que o elogio ao sistema majoritário de votação, que ele examina, é fundamentado no pensamento de Locke. Então, a partir daí, o Waldron destaca a legitimidade, né, dos procedimentos coletivos de decisões fundadas no princípio majoritário, que podem não ser as melhores, mas que são as legítimas. E são defensáveis, nem sempre porque são corretas, né, mas porque elas foram legitimamente, né, produto de uma votação. E ele ainda apreende da filosofia política de Aristóteles a sabedoria das multidões, né? A ideia de que um órgão deliberativo pode ser mais sábio, né, e chegar a uma conclusão mais correta do que o mais inteligente, né, dos indivíduos que compõem, né, a Assembleia. Enfim, o que ele sustenta é que a legislação é uma instituição digna, é um instrumento que possibilita a tomada de decisões coletivas em contextos, né, de desacordo moral e político. As decisões são fruto, né, do pensamento majoritário, e ele é bastante crítico dos papéis, do papel dos tribunais, exatamente porque a sua tese central é de que as cortes não têm legitimidade democrática, isso referindo-se ao ativismo, para decidir questões controvérsias morais e políticas perenes em uma democracia constitucional. De acordo, portanto, com Waldron, um poder judiciário ativista deve ser criticado por duas razões centrais aqui, porque eles estão se substituindo à sociedade, né, no debate público sobre o significado de direitos controversos, e fazendo isso eles se distraem das questões centrais que deveriam ser decididas, né, julgadas, e em segundo lugar, o judiciário, diz ele, não tem legitimidade para representar as posições políticas dos cidadãos, por isso que a decisão não deve adotar argumentos de política, e ele converge, né, inclusive com Dworkin. De forma que são estas as considerações principais a respeito da sua doutrina, e já vou ao último, que o tempo aqui está esgotando, apenas uma referência que, esse, eu diria que Mark Tushnet seria, esse é realmente um árduo crítico, talvez o mais ardoroso crítico do ativismo judicial, e ele, inclusive, nega a possibilidade, ele propõe apenas a possibilidade de um controle, digamos, de constitucionalidade meramente procedimental, né? Ele nega a possibilidade do controle, nesta sua concepção teórica, do minimalismo, do controle material de constitucionalidade. E a crítica dos direitos que ele examinou, que ele concebeu, funda-se na tese, né, de que muitas vezes vencer um caso importante num tribunal pode ser menos importante do que conquistar a opinião pública. Algo que pode acontecer, inclusive, diz ele, em caso de derrota na arena judicial. Ele exemplifica avanços democráticos que foram conquistados a partir de decisões judiciais, como no caso Brown versus Board Education, que 10 anos depois da decisão da Suprema Corte Americana é que efetivamente se praticou o que ali foi determinado, né? Demorou mais de uma década para influir, né, a vida política americana no tema da segregação racial. Então, ele trata da legitimidade para a realização dos movimentos políticos, e
E, por isso, a crítica dos direitos está associada ao que ele denomina de tese da indeterminação. Nenhum resultado político, diz ele, se segue necessariamente de uma decisão judicial. Uma vitória judicial pode significar uma derrota política e uma derrota nos tribunais pode ser, digamos, a semente, né, de uma causa política que possa até amanhã reverter o resultado. E, enfim, ele sustenta que nós devemos praticar, né, o minimalismo e critica os juízes ativistas, dizendo que podem obter com as suas decisões, inclusive, resultados concretos contrários àqueles pretendidos. E propõe, por isso, a abolição do controle de constitucionalidade. No mais, também, como Waldron, sustenta que não há um histórico que justifique que os tribunais sempre protegeriam direitos da minoria. Então, isso não estaria a justificar a sua atuação ativista para que os direitos da minoria estivessem preservados, porque o legislativo dita uma lei produto da maioria. E daí o nome, né, do livro clássico de Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts. A proposta, portanto, radical que ele apresenta é de retirar dos tribunais o poder de dizer o que é a Constituição, competindo ao povo, por meio da política, exercer tal atribuição. Enfim, concluindo, nós vimos que no Brasil foi nos tribunais que primeiro se identificou o ativismo judicial. E, a partir da Constituição de 88, eu diria que nós passamos a observar o fenômeno. E no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, nós observamos um movimento ascendente nesse sentido, a partir, inclusive, de 1999. E os atuais mecanismos, né, da repercussão geral, das súmulas vinculantes, os próprios anteriores, já de controle concentrado de constitucionalidade, são representativos, não é, desse movimento de aproximação, não do ativismo, mas de aproximação da atuação do Supremo Tribunal Federal com a atuação das cortes constitucionais, né, europeias e americana. E alguns exemplos eu aqui já referi, estão aí no vídeo, que nós temos de ativismo no campo do direito do trabalho, no valor de fixação, no tema do dano moral. Nós temos várias hipóteses em que o judiciário é convocado até decidir questões de fundo político, questões próprias da política e questões morais. Eu aqui não temos tempo para isso, coloquei alguns exemplos, inclusive na jurisprudência trabalhista, um caso, né, conhecido de provador de cigarro, onde se fixou dano moral pelo exercício de uma atividade ilícita, então seria um caso típico de ativismo, e outros como nos contratos a prazo certo, né, deferir estabilidade, no caso da gestante. Há casos em que nós, com frequência, identificamos decisões que são até contrárias à própria lei. Enfim, o discurso sobre o ativismo, portanto, evoluiu nos últimos anos. Então, não se trata mais de uma discussão que está limitada ao prisma da consciência do magistrado, como nós vimos. Ela tornou-se fundamental, né, para compreender o próprio papel institucional do Poder Judiciário numa democracia constitucional. E por isso que não se trata mais de discutir individualmente se o magistrado pode decidir dessa maneira ou não, se pode decidir contra a regra jurídica, se pode decidir temática política. Não se trata apenas de discutir qual a melhor teoria hermenêutica que deve informar a sua atividade de juiz, mas sim de discutir as próprias condições institucionais em que o processo de decisão judicial está inserido e o impacto dessas decisões na sociedade. Por quê? Porque o impacto não é só entre as partes, é também no sentido perene de firmar orientação para os casos futuros. Por quê? Porque tanto as instituições públicas quanto a sociedade civil têm, nas decisões judiciais passadas,
parâmetros, né, a respeito de como devem agir para o futuro. E cada vez mais o sistema da Common Law se aplica ao sistema continental, e nós temos aqui realmente hoje a teoria do precedente plenamente, né, aplicada e vivenciada. Então é por isso, concluindo, que a segurança jurídica é um tema tão importante. Um poder judiciário instável tem o poder de criar, né, um ambiente microeconômico incerto, no qual empresas passam a ser mais conservadoras, assumem menos riscos, há insatisfações por parte dos trabalhadores, dos sindicatos, e as correntes doutrinárias que nós aqui referimos, que combatem o ativismo, talvez, né, porque pela constatação dos efeitos maléficos que eles buscam, né, evidentemente não significam negar uma abordagem racional do direito, né? Não significa negar a possibilidade da sua reconstrução nas hipóteses em que isso se faz necessário. O certo é que, por mais que teorias reconstrutivistas, né, se apresentem como propostas, digamos, contrárias à atuação voluntarista do julgador, essas críticas em sentido contrário nós temos que visualizar como abordagens que abrem uma discussão e possibilitam o exame, não é, destas maneiras de atuação jurisdicional, e para que nós ajustemos o tema da discricionariedade judicial, para que nós saibamos, não é, identificar o que é direito, o que é política, e por tudo isso, não é, nós sempre é importante ter em mente a missão institucional do Poder Judiciário, que é a de solucionar conflitos concretos, né, não lhe competindo interferir, pelo menos, né, demasiadamente em questões políticas, e tampouco imiscuir-se em debates filosoficamente complexos, sem necessidade na sua atuação no caso concreto. Preserva-se assim a sua função institucional, sem deixar de respeitar os demais poderes políticos. Muito obrigada a todos. Ministra Maria Cristina.